O meu zap é 96649707. Me pergunta privado, eu respondo. Quem fala comigo, eu nunca deixo no ar. Eu respondo. Demora um pouquinho às vezes, coisa de meia hora, mas respondo, viu? Gente, cheguei no assunto que, na minha opinião, é o assunto mais, tipo... eu vou lhe dizer, vou até tirar os óculos. Pra não ver ninguém lá atrás. Olha pra cá, olha pra cá. 75% é esse assunto de agora. Sabia? Eu analisei... Eu analisei mais de 20 provas de 2018 e 2019. Olhei com cautela, é o que mais tinha. Coesão e coerência. Se você aprender, garanto, pode deixar em branco as outras, você passa. Caralho não, a prova. Vamos lá. Coesão. Vamos começar? Agora preste atenção bem muito para você voar na questão. Coesão. É tão importante que eu trouxe até uma cola para falar da coesão. É isso aí. Coesão. Vamos lá. É a conexão internalizada entre os termos. Falei bonito, hein? Falei bonito. É a... Você estava na minha última aula? Eu? Sim. Ah, é verdade. Ela estava calma na última aula, foi? É a conexão internalizada entre as partes. Repete, professor. É a conexão internalizada, interna, né? Entre as partes. Quais partes? Anteriores, posteriores, o texto como um todo. Professor, primeiro passo. Se a coesão é tão importante, quem pode representá-la? Vamos lá? Anote aí, pelo amor de Deus. Anote aí, pelo amor de Deus. Quem pode representar a coesão? Carro-chefe. Carro-chefe. Pronomes. Representar. Quem pode ser? Como é que eu vou bater o olho e falar, eita, esse cara aqui de fato é um conectivo, tá? Pronomes, conjunções, alguém falou aí, vou colocar no plural, tá? Advérbios. Tá rápido, né? Mas eu estou falando, eu estou escrevendo. Pronomes, conjunções, advérbios, preposições, são os elementos, tá, que vão funcionar para representar a coesão. O nome dele em concurso público, você vai ver na prova, tá? É conectivo. Eles são chamados de conectivos, ou elementos conectores. Tudo que tiver escrito conectivo, conector, é a mesma coisa, tá? Como cai na prova? Para eu poder entender melhor. Ele sempre vai fazer referências. Existe o professor Ferran Pestana, ele traz uma classificação legal. Ele fala que tem a coesão sequencial e a coesão referencial. Mas eu vou tentar explicar, na regra geral, para você ter uma visão melhor. Tá certo? Olha só. A coesão referencial é quando se refere a um termo, correto? Pode ser um termo do passado ou um termo do futuro. Quando eu faço referência a um termo do passado, o nome é coesão anafórica. Tudo bem, é normal. Anafórica. Por que anafórica?
algo citado anteriormente, estou retomando. Oi? Anafórica. Aqui, referencial. Por nada, exponha, filho. Ou catafórica. O que é catafórica? Quando vem depois. Professor, a coesão ainda pode ser por elipse. Lembra o que é elipse? Omissão de um termo. Eu suprimo uma palavra, mas a ideia sobre quem ele faz referência continua existindo. Tudo bem, senhores? Quer um exemplo? Chupetinha, vamos embora. Aqui diz assim, exemplo, o médico faltará hoje. Ele está em cirurgia. Vamos pegar esse exemplo solto. O médico faltará hoje, ele está em cirurgia. Vou perguntar apenas a alguns alunos, porque já percebi que uma boa parte entendeu. Aí no final, depois da câmera para lá, qual é o termo que funciona como um termo anafórico? Poxa, cadê o povo? O pessoal vai no YouTube e fala, esse professor é doido. Tá cheio, a sala está cheia, gente. Tem mais de 80 pessoas, mas nessas horas... Vamos lá. Qual é o termo que faz referência a um termo anterior? Qual? Ele. O médico faltará hoje. Ele quem? O médico está em cirurgia. O nome disso é coesão referencial. No concurso pode cair o nome referencial, está correto, ou coesão anafórica, está correto. Ou ainda coesão endofórica. Oxi, pelo amor de Deus, catafórica ou anafórica é o mesmo que endofórica. Correto? Tranquilo? Se cair na prova, o termo destacado na linha tal funciona como coesão referencial. Certo ou errado? Certo. O termo destacado funciona como coesão anafórica. Certo ou errado? O termo destacado é uma expressão endofórica. Certo ou errado? Tudo certo. Tá? Professor, agora vamos ao seguinte. Você viu que ele se refere... Escolha o nome. Por elipse ou implícita. Tranquilo? Entenderam, senhores? Pois não? Coesão referencial é quando um termo faz referência a outro já citado lá atrás. Foi o que aconteceu aqui. Eu estou fazendo referência, mesmo que de forma implícita, a um termo já citado lá atrás. Sim, possível. Não, nesse caso não se encaixaria. Mas vou explicar. Claro, meu irmão. Mas você entendeu o que é anafórico? É quando faz referência a um termo anterior. Agora, o concurso pode chamar de 3 nomes. Pode chamar de referencial, anafórico ou endofórico. O que é catafórico? Também é referencial. Só não é mais anafórico. Catafórico é o que eu vou dizer. Por exemplo, quero te contar uma coisa. 2 pontos. Que Deus te abençoe. Isso, quero te contar uma coisa, 2 pontos. Eu vou contar. O que eu quero te contar? Que Deus te abençoe. Isso é uma citação que estou fazendo. Daí o nome catafórico. Por que não é anafórico? Porque não existe nenhum elemento anterior para me apoiar na minha citação. É isso. Tranquilo? Positivo? Beleza. Gente, alguma dúvida? Certeza? Eu garanto que isso cai. E sabe onde vai cair? Vai cair com a palavra inferência, infere-se, deduz, depreende, compreende. Fala. Sim, peraí. Não, tudo bem, tudo bem. A Bianca faliu, mas beleza. Catafórico é quando eu vou citar o termo. Por exemplo, vou usar bem calmo, tá? Desejo uma coisa para você. 2 pontos. Sua felicidade. Houve em algum momento algum elemento anterior? Não, mas está vendo um elemento posterior. Isso é catafórico. Entendeu mesmo? Pronto, não aterrissou. Fala.
qualquer um que tenha pronome. Digo isso para você. É quando ele ainda vai citar. Isso o quê? Que você já feliz. Não, os 2 pontos é uma maneira mais simples para enunciar uma fala. Mas qualquer expressão, um contexto, que você entenda que alguém vai falar, é catafórico. Porque catafórico é ideia de futuro. E anafórico é ideia de pretérito. É isso que tem que ter na sua cabeça. Ideia de futuro, ideia de pretérito. Tá? Gente, entenderam mesmo? Quem não entendeu, fala. São 8 horas e... Dá tempo falar de... São 20 e 20, quer me enrolar 2 minutos, né? Dá tempo falar de coerência. Bora lá, escrevam, coerência. Detalhe, como é que aprende esse assunto? Com exercício. Por isso que eu vou fazer hoje exercícios. Entendeu a lógica? Olha, quem não é meu aluno, vá aprendendo, viu? A cada fechamento de bloco vai ter exercícios. Por exemplo, eu vou começar na passada, aula que vem, verbos, a situação, eu vou seguir a ordem do edital. E aí, terminou o bloco, exercício. Tá? Aí é a ordem da gramática. Eu vou na ordem do edital. Não, tudo bem, fica à vontade. Gente, o que é coerência? Anote, por favor. Qual frase? Sem coerência? Não, porque eu não faço referência ao médico. O que é incoerência? Incoerência é qualquer raciocínio ilógico. Por exemplo, eu estou aqui dando aula, alguém tem alguma dúvida? Me levanta a mão. Pois não, posso ir ao banheiro? Isso é um clássico tipo de incoerência. Incoerência é quando as ideias, elas se conflitam. Entenderam? Anota o conceito. Eu até trouxe o conceito num papel para não ter problema. Anota o conceito. Coerência significa unidade de texto, vírgula, conjunto harmônico. Coerência, unidade de texto, vírgula, conjunto harmônico. Obrigado. Harmônico. Professor, não entendi, foi nada. Vamos explicar. Eu vou contar uma historinha e se você prestar atenção, você vai entender a historinha. Posso contar? Era uma vez um menino de seus 9 anos que vendia amendoim numa esquina de São Paulo. Ele era tão magrinho, tão magrinho, tão magrinho, que mal podia pegar as caixas de amendoim. Uma certa vez, estava ele, umas 4 da tarde, na esquina da praça, quando de repente, da ladeira abaixo, veio um caminhão desgovernado e não conseguiu frear. O caminhão capotou e virou. O homem do caminhão era um homem alto, forte, corpulento. A criança correu, retirou o homem e chamou o SAMU. Onde está a incoerência? Tá vendo aí? Perceberam que é incoerência? É isso mesmo. Incoerência é, se a criança mal podia com caixote de amendoim, poder comer corpulento. Conseguiram entender, gente? Incoerência é qualquer ilógica, qualquer ação que não seja lógico. Quer que eu conte outro exemplo ou já deu para entender o que é incoerência? Uma incoerência, não estou dizendo que não possa acontecer. Mas uma incoerência, por exemplo, eu digo porque eu conheço. É você passar num concurso para polícia, andar armado e no confronto armado com meliante se esconder. Assim como tem delegado que não anda armado porque tem trauma de arma. Assim como... Não, eu estou dando exemplos. Por exemplo, o cara ganhou na Mega Sena 200 milhões. Mas ele sempre morou na Grota do Cigano. E ganhou na Mega Sena, vai continuar morando lá. Porque ele ama e sabe que o pessoal é tranquilo, harmônico. Eu não estou dizendo que não pode acontecer isso. Mas o dinheiro não é compatível com o ambiente. Então o que é incoerência, gente? É qualquer raciocínio que não seja lógico. Entenderam isso ou não? Certeza? Beleza, né? Tranquilo.
Então, se incoerência é isso, o que é coerência? Unidade de texto. É aquilo que faz sentido. Quem mantém a coerência? Agora sim, o que é uma coerência? É nada mais do que os parágrafos bem organizados. Vamos lá, exemplo. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, eu estudo 14 horas por dia, faço mais de 1000 questões, mas não consegue passar numa prova. O que eu estou dizendo é o seguinte, a incoerência não é o fato dele fazer as questões ou algo parecido, é que muitas vezes ele mesmo está se sabotando. Tem gente que só estuda 1 hora por dia, produz mais do que quem não trabalha. Porque isso é bem relativo e tem a ver com foco. Foco não é querer. Foco é você ter vontade. Tá? Por exemplo, eu asseguro aos senhores que nessa noite todos farão concurso, mas nem todos passarão. Professor, está rogando praga? Não. Não estou rogando praga, não. Sabe por quê? Porque, não, até que daria para tomar toda aqui. Mas o problema é que tem alguns que ainda estão dormindo. Sabe o edital? Não. Então eu vou ficar aqui na maciota, com o edital estudo. Existe isso? Existe. E muito. Tem gente que você conhece, que eu garanto assim, tá no cursinho, tô. Quando edital, eu vou também. Só que do edital para a prova são 2 ou 3 meses. Não dá tempo. Absorver português não dá tempo. Matemática, legislação, código e por aí vai. Certo? Então vocês estão no caminho certo. Isso é incoerência. Entenderam? Certeza? Mas tá, vocês acertaram mesmo. Nenhuma questão foi criada. Nenhuma. Todas, de fato, vai no PCI concurso que está lá. Todas foram tiradas de lá. Bora lá. Professor, para interpretar um texto, como é que eu faço? Não comece pelo texto. Leia a pergunta. Porque às vezes atenção, porque às vezes a questão, ele não quer o texto todo. Ele quer apenas parte do texto. Já ganha tempo. Se você for responder a primeira e não souber, vá para a segunda. Não perca tempo, porque tempo é ouro para concurso público. Tá bom? A pergunta é, no que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue os itens a seguir. Aí ele fala lá, a forma verbal viceja, na linha 1, poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do trecho. Tá, vamos aqui analisar primeiro. A questão, escreva ao lado, por favor. Essa questão, ela é de parônimos, homônimos, sinônimos ou paráfrase? É apenas uma palavra no lugar da outra. Correto? Ela é de sinônimo. Então anota aí, sinônimo. Segundo, quando você for ler, leia as duas sentenças. A primeira sentença é a forma verbal. Professor, isso importa alguma coisa? Sim. Por quê? Ele quer saber se os verbos que vão substituir também estão no mesmo modo e no mesmo tempo. Entenderam? Então, vamos lá. Vinceja está, germina. Eu germino, tu germinas, ele germina. Vinceja está no mesmo tempo e no mesmo modo. Presente indicativo. Aí a pergunta que ele faz é, a forma verbal vinceja poderia ser substituída por germina. Certo. Até aí. Sem prejuízo da coerência. Aí eu vou olhar a coerência. A vida humana só germina sob algum tipo de luz. Houve prejuízo na coerência? Não. Aí eu vou olhar outro tópico. E da correção gramatical. Ao trocar viceja por germina, houve mudança no tempo e no modo verbal? Não. Então está correto. Numa questão, ele pediu 3 coisas. Sinônimo, tempo e modo verbal e correção gramatical e coerência. Perceberam? Tá bom? Pois não? Oi? Estaria porque vicejou é pretérito imperfeito, o que choca com o presente indicativo. Então você tem que olhar também, é o que ele acabou de perguntar, a correção gramatical. Em alguns concursos não cobra gramatical, cobra correção ortográfica,
que tem a ver com a situação e ortografia e fonologia. Com calma, a gente vai tentar esmiuçar. Alguém acertou essa questão? Acharam difícil, fácil, como é? Segunda questão. Mas sabe por que está fácil? Porque na sua mente a aula de quase agora. Segunda questão. Infere-se do primeiro parágrafo. Eu queria que você sublinhasse a palavra inferir, se possível. Pode ser? Sublinha a palavra inferir. Eu te asseguro que vai cair na prova essa palavra. Quem faz prova de concurso sempre cai essa palavra. O que é inferir? Inferir é chegar à conclusão, deduzir. Inferir tanto pode ser para interpretação como para compreensão. Em regra, é para interpretação, mas pode ser uma inferência dentro de um contexto. Aí pode ser compreensão. Vamos ver aqui o caso? Infere-se do primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente de seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e a tarde. Consegue visualizar o erro? Será? Vamos à interpretação? Vamos. Muita gente acerta. Ó, peraí, só um minutinho, parou. Ó, concurso é essa coisa boa. Você acertou por uma razão. Ele acertou por outra razão. Um dos dois errou. Errou no entendimento, não na resposta. Entenderam o que falou? Não. Você usou uma lógica que não tem nada a ver, mas acertou. Entenderam a lógica ou não? Oi? Posso explicar rapidinho? Pega a canetinha na mão. Você vai ver agora a explicação. Vamos ler o parágrafo para entender, né? A vida humana só enseja sobre algum tipo de luz, de preferência a do sol. Tão óbvia quanto essencial. A luz é tão óbvia quanto essencial. Somos animais diurnos. Sublinha essa parte. Somos animais diurnos. Quando eu falo somos, quem somos? Os seres humanos. Animais diurnos. Diurno, meu filho, é manhã, tarde, meio-dia, não sendo noite, né? E ele fala, por mais que boêmios da pá virada, quem não sabe o que é boêmios, é quem gosta da noite. Pá virada, é uma expressão antiga, significa alguém que não está nem com a vida, tá? Então, boêmios da pá virada e vampiros, em geral discordem dessa afirmativa. Me façam um favor, pode ser? Sublim, por favor, tem e vampiros. Na linha 4. Pergunto, existe vampiros? Existe vampiros? Puxa uma setinha e coloca aí. Coerência figurativa. Coerência figurativa. O que é uma coerência figurativa? É quando ele usa uma metáfora, uma hipérbole, para fazer uma analogia figurativa. Para fazer uma analogia. E o que é analogia? Uma comparação. O que ele quis comparar? Que, em regra, os seres humanos são animais diurnos. Exceto quem? Diferente de quem? Os boêmios da virada e os vampiros. Vampiros existem? Não. E quem são esses vampiros aqui? São as pessoas que gostam da noite. Tem escrito em pessoa? Não, porque é informação implícita. Agora, vamos à pergunta. Ele fala assim, infere-se o primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros difere biologicamente dos seres humanos em geral. Difere biologicamente. Tudo é ser humano. Qual a diferença do boêmio da pá virada e o vampiro? Nenhuma, parceiro. Tudo biologicamente é a mesma coisa. Então, sim, aí tem um gosto pelo horário. Mas o que a questão fala? Difere biologicamente. Não é verdade. Tá aí o erro, carinha. Perceberam o erro? É um pronome relativo. Oi? É isso que eu vou chegar para você. Os quais, sublinha os quais. Isso é um pronome relativo. A função essencial do pronome relativo é fazer referência ao termo
anterior. Quem vem anterior aos quais? Os seres humanos. Então, vou reler. Seria assim. Difere biológico dos seres humanos. Os seres humanos têm de desempenhar a maior parte de sua atividade durante a manhã e a tarde. Não é errado essa parte, não. O errado está exatamente no biologicamente diferente. Ou difere biologicamente. Cuidado, viu? Os quais, você pode achar que se refere a quem? Aos vampiros. Por quê? Porque ele gerou uma ambiguidade de propósito. Tranquilo? Quem assunta essa questão? Então a primeira é certa, a segunda é o que, gente? Errada. Já vi que mãos diminuíram. Porque me diga, é uma questão muito óbvia, né? Pegadinha. Quem assuntou a primeira? E quem assuntou a primeira e errou a segunda? Pronto, zerou, né? O ruim é esse. Terceiro. Calma, já ouvi, é foda, é foda. Calma, é foda não. Terceiro. A pergunta, qual é o teu nome, colega? O seu nome, por favor? Você de óculos, camisa branca? Pronto, Fernando, a pergunta que você fez se encaixa agora na terceira questão. Ele fala assim, ó. Sem prejuízo da correção gramatical, sublinhe correção gramatical. Professor, e o que é correção gramatical? Ortografia, acentuação, concordância, tudo que se refere à gramática. E ele fala assim, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto. Ele está preocupado com o quê? Com a correção e com o... Boa. O primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Parou. Sublinhe reescrito. Puxa uma seta para baixo. Quando na banca cai reescrito ou reescritura, eu estou falando de sinônimo ou de paráfrase? Eu disse que caía. Aí você escreve em paráfrase. Não tem como tirar menos de 9 na minha prova, velho. Não tem como tirar menos de 9. Ah, 10 questões. Aí é 29 que você acerta. Bora lá. O aluno que ficou em oitavo lugar e nono lugar foram meus alunos de isolada, particular. Um ficou em oitavo, outro em nono lugar. Eu fiquei na dúvida quem sabia mais. Um tem 22 anos, tem 23. Dá pra tu? Os caras odiavam português. Aí eu disse pra ele, o macete não é você gostar de português, não. É aprender a acertar essas questões. Se quiser fazer letras depois, faça. Bora lá? Bora lá? Terceiro, certo ou errado? O nome disso, tá, tudo bem. A questão está toda fora de ordem, correto? E seu nomezinho, anota o nomezinho, chama-se inversão. Ou, o nome mais bonito, anástrofe. Anástrofe. É inversão. Mas se tiver dúvida, é anástrofe. O que é uma inversão? É quando a ordem vem toda misturada. Era bom que você no texto marcasse o que eu vou falar, para comparar. Ele fala assim, contudo, os cientistas avisam. No texto tem assim escrito. Não, só onde eu quero. Contudo, é uma conjunção, coordenada adversativa. Aí tem lá em cima, porém, não tem lá? Porém, avisam cientistas. Eu estou quebrando a ordem. Perceberam ou não? A ordem é, porém, tem um custo total. Eu estou olhando já diretamente com embaixo. Eu falei, porém, avisam cientistas. Porém, avisam cientistas é o mesmo que, contudo, os cientistas avisam? Não. Mesma coisa, não muda. É isso que eu vou falar. Claro que é a mesma coisa. Porque o sujeito é o mesmo. Houve inversão. O porém, contudo, todavia é a mesma conjunção? E cientista avisa o cientista, o sujeito é o mesmo. Só fez inverter a ordem do sujeito e predicado. Exatamente. Só fez inverter, maldoso. Contudo, os cientistas avisam que tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao ambiente. Agora lá, dispor de tanta luz assim tem um custo ambiental muito alto. Mesma coisa. Ele só fez algumas palavras trocadas, mas o final é a mesma. Certo. Certo.
Calma, gente, calma. Quem errou a primeira, não... Quem errou a primeira, não se preocupe. Quem errou a segunda, também não se preocupe. Quem errou a terceira, respira, não se preocupe. Porque só zero se errar 5. Né? Quarta questão, PRF. É correto inferir, o que inferir? Chegar à conclusão, deduzir. É correto inferir do trecho, o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. No último parágrafo. Ele pode também ser assim dito, que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. Ou seja, essa questão também é de reescritura. Só que perceba um detalhe, ele não perguntou, a reescrita tal, ele não perguntou, mas você deduziu. E aí, lendo o último parágrafo, isso é certo ou errado? Mais uma vez, o que ele usou? Metáfora. Vamos à metáfora? Bora? Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que é o cargo se existia, ó, se existia. Eu vou fazer uma analogia, viu? Já foi extinto. E o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Aqui é figurado. Isso aqui é metáfora. Já na questão fala assim, que provavelmente o funcionário responsável, provavelmente é porque o cargo talvez não tenha existido. Que provavelmente é responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. Qual a diferença? Em um, ele usa metáfora. No uso, ele emprega a linguagem denotativa. Morreu de ter ido para as trevas eternas. Equivalentes, são palavras equivalentes. Certo também. Totalmente. Porque ela fala já se existia. Aí já mudaria o sentido. Quarta questão, resposta? Meu Deus do céu. Olha a coisa melhorando. Tem alguém aqui que conseguiu acertar as 4 seguidas até agora? Olha, beleza, tá indo bem, viu? Quinta questão. Tem um texto, que vou ler primeiro a pergunta. Fala assim. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os itens seguintes. Aqui não é PRF mais não, viu? Agora é PF. Infere-se do texto que o Nudective foi desenvolvido especificamente para o combate à pornografia infantil. Vamos ler o trecho que diz isso. Quem marcou errado? Alguém marcou errado? Vamos ver o texto. Oi? O texto diz assim. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Sublinha essa parte no texto. Assim eram feitos, sublinha, viu? Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Sublinhou? Pela Polícia Federal até o dia em que os peritos criminais federais desenvolveram no estado do Mato Grosso do Sul o Nudective. Aí voltamos para a questão. Conclui-se do texto que o Nudective foi desenvolvido especificamente para o combate à pornografia infantil. Correto. Tal qual está no texto. Isso é compreensão ou interpretação? Compreensão. Está lá, forma clara. Quinta questão. Acertaram? Sim. Tem alguém que está acertando assim direto as 5? Ele quer beijar o Caê. Bora lá. Sexta questão. Essa aqui eu acho que foi a mais difícil, eu acho. Um dos benefícios do Nudective para a Polícia Federal é tornar mais célere a investigação de crimes relacionados à pornografia infantil. Foi difícil? Não. Um dos benefícios, qual foi o benefício? Esse aí, facilitar, certo.
Quer que eu mostre um texto ou não precisa? Na verdade, eu brinquei com vocês. Eu disse que era mais difícil para trabalho psicológico. Essa é mais difícil agora. Aqui são 7. Juro por Deus, sem brincadeira nenhuma, a 7 foi mais difícil. Qual foi a sua resposta? Alguém colocou errado na 7? Alguém colocou certo? Olha aí. Olha aí. Entendeu? Essa aí é difícil, a maioria errou. Ela diz assim. Posso começar? O primeiro parágrafo do texto informa que antes da criação do New Detective, a Polícia Federal não dispunha de dispositivos tecnológicos para a investigação de crimes de pedofilia na internet. Meu querido, vamos voltar ao texto e vou te mostrar. E, quem acertou essa questão? Quem conseguiu entender o que é metáfora? Ele usou uma brincadeirinha, comparou a investigação a estar na selva. Olha só, vou te mostrar a palavra que dá a resposta certa, viu? Imagine a operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Ou seja, ele não tinha uma estrutura, não tinha um aparato tecnológico como tem hoje, mas tinha pelo menos um facão. Ou seja, ele tinha algo, só que não era tão ágil como é o de hoje. Aí ele fala que não tinha, a Polícia Federal não dispunha dispositivo. Falso. Dispunha de quem? Do facão. Mas é o facão literalmente? Não, é um computador velho, é uma maneira antiga de investigar, é uma forma mais arcaica. Poxa, entenderam quem? Que era facão de verdade? É pornografia! Não, pô. Não, puta merda. Aí é brincadeira. É figurado. É figurado. Oi, parou. Parou aí. Quem quer entrar com recurso? Bora. Tem que saber argumentar. Vai, argumenta. Falou. Acabei de explicar. Ele faz uma alusão. E o facão? Não é facão literalmente, não. Eita, meu Deus. Não é no sentido literal, não. É figurado. Oi? Mais alguém? Recurso indeferido. Mais alguém? Anular o certo? Entenderam agora ou não? O facão é apenas uma alusão. É uma metáfora, só isso. É a mesma assim, por exemplo, a Polícia Civil hoje está despreparada. Quer dizer que não tem munição não, é? Tem não munição? Tem. Só que não de maneira a encarar uma guerra, uma humilhante, enfim. Mas tem. Tem que saber interpretar. É oitavo, mas minha resposta não muda. Tem um argumento. Oitavo. De acordo com o texto, isso é um detalhe. No sétimo, ele fala de acordo com o primeiro período, parágrafo. Agora, de acordo com o texto. Agora é uma visão global. Fique atento a isso. De acordo com o texto, diversos países da América e da Europa compraram a licença de uso do software criado pelos policiais federais de Mato Grosso do Sul, o que demonstra reconhecimento estratégico do estrangeiro da qualidade do trabalho do forense do Brasil. Certo ou errado? Peraí. Quem está errado? Levanta a mão. Qualquer um de vocês. Onde está o erro? Teve gente que falou que era da trabalho forense. Não tem nada a ver. É porque é um software o quê? E por que não vende? Porque ele falou que era uma forma de compartilhar entre os países. É só ler.
Conclui-se do texto, conclui-se do texto que a varredura do Nudective é restrita a dispositivos conectados à internet. Todo mundo acha que é errado? Alguém acha que é certo? Quem colocou certo? Ih, rapaz. Volta ao texto, vamos provar aqui. Vamos ao texto. No quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Quer que eu leia ou quer ler sozinho? Para o teste, pegar um HD com conteúdo já periciado e rodar o programa. Ou seja, um HD não precisa da internet. Pois é. Então a questão ela é errada. O bom de prova é esse, que ele cega o cara. Cega. Questão de número 10. Alguém acertou as 9 até agora? Sério mesmo? Poxa. Questão número 10. A questão número 10 foi a aula de agora, de hoje. Qual a letra? Certo ou errado? Certo ou errado? Olha só. Essa questão dei agora na minha aula. Diz assim. O primeiro parágrafo do texto é, olha a palavrinha mágica, sublinhe, predominantemente. Eu disse a vocês que era como essa palavra, não foi? Ó, o primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo, pois apresenta as características da polícia pariense. Parou. É verdade a segunda parte? Sim. Ele apresenta característica da polícia pariense. Só que ele fala que o texto, ele é predominantemente o quê? Se ele, presta atenção. Se ele falasse a linha, beleza. Mas ele não é predominantemente, ele é uma narração com traços descritivos. Anota ao lado. Narração com traços, agora está certo. Narração com traços descritivos. Por que a narração? Quem pode me provar? Boa, parabéns, fechou. Porque é uma progressão. Ele evolui contando história. Agora, tem traços descritivos? Tem. Mas ele não é predominantemente descritivo. Então, a questão de número 10, ela é errada. Por favor, conte quantas acertaram. Sendo honesto, né, velho? Sendo honesto. Quem acertou 2? Quem acertou 10? Alguém acertou 10, sendo honesto aqui? Só ela? Eita, sério? Quem acertou as 10 está muito bom em interpretação. Vamos ver agora a gramática. Quem acertou 9 está no lucro, porque uma anulou a outra. Acertou 9, anulou a outra. Quem acertou 8 está no lucro, porque acertou 8, errou 2. Anula quantas? Mais 2. Né? Olha a queda. Quem errou 5 já está no prejuízo. Porque errando 5, anula quantas? 5. Quem acertou 5, não levante a mão, por favor. Porque você acabou de zerar a prova. Se você acertou 6, 4... Então, vamos ser honestos. Não sei aqui, mas na prova não chute. Porque se você não tiver certeza, o seu chute vai anular a sua certeza. Por exemplo, você acertou quantas, colega? 8. Uma você perdeu de graça. Você errou uma porque você não leu a palavra HD. Então, tem que ter o quê? Atenção. Pessoal, são 9h50, né? Vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente tira direto, tá bom?